Olá, como vai? Bom demais estar na sua companhia mais uma vez aqui na tela do 5G, na sala de visitas do canal mais jovem aqui de Belo Horizonte, não com um cara tão jovem assim, e eu trouxe um cara que é um pouquinho mais experiente do que eu, tive o prazer de conviver aqui na época de Globo, né? E para quem é atleticano vai adorar essa conversa. Eu trouxe nada mais, nada menos do que Marcelo Oliveira. Marcelo, muito obrigado por ter vindo, aceitado o meu humilde convite aqui no nosso novo canal, aqui no Barro Preto. Estamos pertinho aqui da sede do Cruzeiro e a gente conversou um bocado antes de começar esse programa, né? Esse podcast. Na minha época era entrevista, né? E eu queria começar lá de trás, né? Porque eu estava pesquisando sobre você e vi que você era, segundo o Google, natural de Pedro Leopoldo. Mas tem um erro aí, né, Marcelo? Um abraço também a você, é um prazer revê-lo e vai ser muito gostoso aí a gente bater um papo sobre o Com futebol, certeza. sobre a carreira de uma forma geral. E é verdade, mas eu, não, eu até gosto disso. Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte e meus pais mudaram para Pedro Leopoldo, eu devia ter uns 3, 4 anos. E como a minha infância foi toda em Pedro Leopoldo, aliás, uma infância muito bacana, assim, muito saudável, né? A gente naquela época tinha aquela liberdade de ficar na rua, jogar futebol, soltar pipa e ter uma turma de colegas e tal. E jogava futebol quase todo dia e era uma paixão imensa. Então eu até falo que sou de Pedro Leopoldo, porque tem lá muitos amigos e familiares ainda lá. Mas na verdade eu nasci, foi em Belo Horizonte, e fui muito cedo para lá. Olha, eu tive com o Nelinho aqui, né? Seu companheiro também de futebol de Minas, seleção brasileira. E ele teve uma carreira muito acidentada, o Nelinho, né? Mas você não. Você já foi direto para o Galo. Conta como é que foi isso. Já foi direto para um grande clube assim? Rapaz, Direto? é o seguinte, naquela época eu jogava lá em Pedro Leopoldo, numa escolinha de meninos maiores do que eu, e eu me destacava. Então começou a despertar lá comentários, né, de pessoas de Pedro Leopoldo e comentário com meu pai, por que não trazia para treinar nos clubes aqui, no Atlético, Cruzeiro. E coincidentemente tinha um jogador de Pedro Leopoldo, o Campos, até que fez um grande sucesso no Atlético, depois jogou em outros clubes. Ele estava aqui, então ficou fácil essa conexão e eu vim treinar com 14 anos. Acabei treinando, em vez de treinar no infantil, treinei no juvenil, fui muito bem e o técnico me deixou ali. Aos 16 anos já estava jogando quase como profissional, assim, em algumas partidas. E você sempre jogou ali pelo meio-campo? Você falou que também jogou um pouco de ponta esquerda, É, foi isso? Foi. Eu era camisa 10, né? Se perguntar os camisas 10 do Atlético, eu estou ali entre os 4, 5 camisa 10 do Atlético que tiveram sucesso, assim, que jogaram mais tempo. Mas quando surgiu o Paulo Isidoro veio depois de mim, embora ele seja um pouco mais velho, ele veio um pouco depois de mim e ficou uma disputa entre os dois pela camisa 10 do Galo. Às vezes a torcida tinha um no banco, o time não estava bem naquele dia, aí gritava o nome do outro. E nós não éramos da seleção, né? Tinha feito toda a carreira na seleção de base, eu, Isidoro, também já tinha sido convocado. Então foi uma forma, naquela época, do treinador, o seu Barbatana, dele me utilizar como ponta esquerda, mas ele me dava total liberdade. Eu jogava como joga o ponta hoje, pé direito do lado esquerdo, mas com liberdade de entrar para o meio, de virar um meia, sem muita obrigação de marcar atrás. E foi bem, jogamos muito bem assim com o Isidoro no meio, eu, Reinaldo e o Ziza na direita, às vezes o Serginho. Então eu joguei esse período de ponta esquerda e até fui convocado como ponta esquerda para a seleção na eliminatória de 78. Então foi uma experiência interessante e me deu possibilidade de adaptação na outra posição. E faltou um título, né, Marcelo? O Atlético tinha um timaço. É, Né? Você começou em 73, aí teve aquela campanha do Brasileiro de 77, uma campanha brilhante do Atlético. Se fosse ponto corrido, vocês tinham é, levado de vencido aquele campeonato. Lembra um pouco para o torcedor do Galo é, aquele campeonato? Você falou muito bem, assim, por que esse time não ganhou? Às vezes a gente se pergunta, né, por que esse time não ganhou
títulos mais importantes, né, como a Libertadores, Brasileiro. Depois quero que você escale o time, tá? Tá. Mas se você perguntar ao atleticano mais velho, mais experiente, que acompanha a história do clube, fala qual o melhor time que já jogou, ou quais os melhores. Certamente eles vão falar o de 71. Que foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro com o Tele, que foi muito bem. E o de 77, que era mais até encantador. O de 71 era muito competitivo, tinha grandes jogadores. Mas o 77, quer dizer, é difícil um time ficar um brasileiro com tantas rodadas invicto, melhor defesa, melhor ataque, o artilheiro. E, infelizmente, como se disputava a final só um jogo, choveu muito nesse dia. O Reinaldo era artilheiro. Foi o Reinaldo foi artilheiro, com 30 e poucos gols. Eu acho que até hoje é um dos maiores artilheiros, assim, proporcionalmente ao número de jogos, né? E naquela época ainda tinha uma dificuldade. Por exemplo, o Reinaldo ele teve uma expulsão, uma suspensão no início do campeonato. E foram adiando o julgamento do Reinaldo e justamente na semana do jogo final julgaram o Reinaldo e ele ficou fora. Ele era um gênio, né? Um cara assim, muito acima da média, então fez muita diferença para esse jogo contra o São Paulo. E o gozado que a final de 77 foi em 78, foi no ano seguinte. Teve algum problema, não me lembro, teve algum problema que acabou passando para o ano seguinte. A final foi no dia 5 de março de 78. Eu lembro bem porque o meu aniversário é dia 4 de março, então estava ali na concentração, né? Passei aniversário na concentração. E nós fomos para o jogo assim, muito animado, era torcida do Atlético, pelo menos uns 110 mil pessoas, mais 5 mil São Paulinos, né? Assim, a ideia é que o Atlético pudesse atropelar o São Paulo, né? Porque estava numa fase muito boa, assim, o time goleava muito, jogava bem, era muito, muito entrosado. Mas o São Paulo também tinha um time bom. Às vezes as pessoas esquecem isso. Zé Sérgio estava jogando, Dari Pereira, o Serginho não jogou nesse jogo, Getúlio, Valdir Pérez, né? Que era um goleiro. Então foi um dia que choveu muito. O campo ficou muito ruim. Atrapalhou. Os campos nessa época eram muito mal cuidados, né? A grama alta, um campo pesado. O São Paulo, ele chegou com uma marcação muito forte, mais atrás. O Ângelo, que era um jogador especial do Atlético, marcador e saía para o jogo, fez uma dividida com o Neca tirou ele do jogo, estourou o joelho dele, assim, numa jogada assim, até cruel, sabe, violenta, e não foi expulso. E aí a gente foi arrastando até o final e perdemos nos pênaltis. Teve a prorrogação? Teve a prorrogação. De 30 minutos? Né? Naquela época eu jogava 30 minutos, era assim, muito sacrificante, né? Porque Chovendo, jogar um jogo cima, chovendo, uma final, né? Que exige tanto, e depois uma prorrogação. E o São Paulo se beneficiou do nosso erro nas penalidades. A gente está mostrando aí as penalidades, porque o jogo foi 0-0, não tem muito o que mostrar, né? A gente está mostrando aí agora as penalidades. O São Paulo perdeu a primeira, né? São Paulo perdeu a primeira, depois acho que fez a segunda e perdeu a terceira. E a gente, o Mineirão tava todo mundo já... Acabou ali que fatura liquidada. Né? E aí nós perdemos 3. E dos 3 da mesma forma. O goleiro, o Valdir Pérez, num canto, os jogadores chutaram para o outro canto, mas para cima. Houve um erro de cálculo ali. Até treinávamos muito pênalti, treinamos. E você já tinha saído? Eu bateria, se eu tivesse em campo, bateria. Eu saí no início da prorrogação e é uma situação que até hoje se comenta muito porque o Paulo Isidoro entrou no meu lugar. E depois, na Libertadores, jogou eu e Paulo Isidoro, quando o Reinaldo estava machucado, e nós jogamos muito bem juntos. Então poderia ter feito essa dobradinha no próprio jogo, mas não adianta lamentar depois, né? São Paulo teve méritos também. E aí, depois, no ano seguinte, você saiu do Atlético, né? Eu saí, na verdade, em 79. Né? 79, fui trocado pelo Osmar Guarnelli, veio do Botafogo. E eu fui animado para o Botafogo, pensando assim na possibilidade de jogar no Rio e voltar à seleção brasileira, né?
porque eu tinha ficado entre aqueles 40 nomes da Copa Mas de você não 78. foi para a Argentina, né? A concorrência era muito pesada, Era Marcelo. muito pesado. Você jogou numa época de ouro do nosso Olha, futebol. eu vou te falar, eu joguei um período, um grande período como meia. E se eu tivesse sido convocado como meia, teria no Brasil Rivelino, Zico, Zenon, Sócrates, acho que o Dirceu Lopes ainda estava mais para o final da carreira, mas assim, era muita gente boa. O Edu, acho que estava jogando a irmão do Zico. E como ponta esquerda tinha simplesmente Éder, Zé Sérgio, João Paulo, Júlio César, Joãozinho do Cruzeiro. Então eu assim, quando penso que eu fui naquela seleção, cara, assim, que fui convocado, foi um período muito bom, que eu estava jogando muito bem, o Cláudio Coutinho me conhecia já da base, então, porque era concorrência muito difícil para você chegar lá. Olha, você jogou numa época espetacular do nosso futebol, não sei se você concorda, mas década de 70, início da década de 80, combinou com aquela seleção do Tele Sabe o que espetacular, eu né? acho que me perguntam muito sobre isso, né? Primeiro que aqueles jogadores dessa época ainda eram jogadores formados no futebol de pelada, no futebol de rua, quando criança. E quando o cara tem o dom e ele apura esse dom com qualquer tipo de terreno, de bola, então ele fica muito mais, talvez apura muito mais a sua técnica, a sua habilidade, né? E não saía tanto jogador daqui. O primeiro lá foi o Zico, depois Cerezo, ali nos anos 80. Então, a década de 70, a maioria dos jogadores, dos craques brasileiros da seleção, jogavam no Brasil. Então, era um futebol muito técnico, muito apurado, assim, grandes equipes, né? O Flamengo da época, Botafogo um pouco anterior, o Fluminense da máquina, Santos, Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro, né? Teve um período maravilhoso. Realmente era um... Eu tinha 11 anos, 10 anos de 75, sou de 65, e naquela época tinha muito álbum de figurinha, tinha a figurinha do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que até os times do Nordeste tinham timaços. O Santa Cruz tinha um timaço, o Fumanchu jogava com o Nunes, o Sport, o Bahia. Né? Não tinha nenhum camisa 10, perna de pau e nenhuma equipe brasileira. E olha que o Campeonato Brasileiro era inchado naquela época. Eu digo às vezes que o futebol brasileiro empobreceu, de certa forma, por essa ampliação do comércio do jogador. É natural que, às vezes, tem que encher o cofre para pagar, é tudo muito... É uma despesa muito grande dos clubes, né? E, às vezes, são mal administrados também. Mas esse foi o grande problema. O jogador se destaca, ele vai embora, né? Nós temos uma seleção brasileira com 26 nomes, com 3 jogadores jogando no Brasil. País, né? É inevitável, né? Porque o europeu ele está com dinheiro, ele chega e banca e leva mesmo. E os clubes têm que... Mas nós estamos formando jogadores para jogar fora. Para o mercado do primeiro infelizmente. mundo. Então, se você pensar, outro dia eu vi que tem 400, 500 jogadores fora do Brasil. Pô, você imagina se você trouxesse 50 jogadores desses bons e botasse nos grandes clubes brasileiros, né, para disputar o Brasileirão. Quanto que ia engrandecer, né, quanto que ia valorizar. Mas é inevitável também, porque o jogador quer ir. Você pergunta um jogador de base hoje, ele diz que o sonho dele é jogar na Europa, né? E jogar na seleção e tal. Nem é tanto jogar no próprio clube que ele está. A gente está mostrando algumas imagens ali atrás, Marcelo. Uhum. Dá para lembrar? Olha o Paulo Isidoro, dá sim. Olha o Paulo Isidoro, que velocidade. Esse foi um jogo no Atlético Cruzeiro, uma final do Mineiro. O goleiro era o Raul. Eu fiz a jogada do primeiro gol e fiz esse segundo gol aí. Nós tínhamos um time rápido também, muito habilidoso, com entrosamento muito bom. E tinha alguns jogadores geniais, né? O Reinaldo, ele machucou cedo, mas ele, se não machuca, seria um ídolo mundial. Tinha o Cerezo, que fez um sucesso imenso na Itália, né? Jogou pela seleção 2 ou 3 Copas do Mundo. Paulo Isidoro era isso aí, ó. Correria, marcação, boa técnica. O Isidoro, rapaz, olha, eu tenho uma passagem com o Isidoro. Na Globo aqui, a gente tinha um jogo, uma pelada com ex-jogadores, né?
E aí o Isidoro estava do lado de lá, o Éder era comentarista, né, da equipe da gente. E aí o Éder jogou pro meu lado, falei, estava tranquilo, eu estava com 30 e poucos anos, né? Correndo bem. E aí, já, lá no Lana Drummond, no Campo do América. E o Isidoro jogando do lado de lá. Rapaz, quando começou o jogo, o Isidoro passava por mim, ele parecia um catiço. Ele corria para lá, ele corria para cá, ele vinha com a bola. Eu falei com ele, para de correr que eu vou te dar uma rasteira, pô. Pelo amor de Deus, cara. Impressionante a saúde que ele tinha. Impressionante. É genética, viu? Além dele treinar muito, ele era muito dedicado, o cara que até hoje ele não toma nem uma taça de vinho, ele muito se cuida, dorme cedo. Tem uma foto que você me mostrou, que eu vou mostrar daqui a pouco aí para tá. quem está acompanhando a gente, que foi... Aí você vai ver o reflexo. É recente, uma foto de antes e depois. Daqui a pouco o Vinícius vai colocar para a gente. Olha aí. Olha essa foto aí. Olha só, gente. Reinaldo, Isidoro. O Isidoro não mudou nada. Não mudou nada, praticamente. Continua sequinho. Você falou que ele tem um alongamento, ele consegue alongar a perna. Eu acho que ele treina até hoje, cara, que ele era obstinado, assim, e muito competitivo. Nessa pelada que eu jogo. Ele queria ganhar. Até jogo beneficente. Você falou que teve uma passagem com ele. E conta essa do jogo beneficente essa com o foi pessoal engraçada. da Globo, artistas da Globo. Nesse encontro na nossa casa lá, eu contei pro rapaziada, todo mundo riu muito. Nós fomos jogar um jogo no Independência para arrecadar alimentos, né, para Cruz Vermelha. E pegou um time, artistas da Globo, né, de novela, alguns cantores também. Eu acho que naquela época o Gonzaguinha estava, eu lembro do Chico Buarque. E aí, não sei por conta de quê, os artistas olharam os jogadores, né, alguns com joelho ruim, um mais gordinho, outro mais... E resolveram pediram para jogar um time contra o outro, os ex-jogadores contra o pessoal da Globo, dizendo que eles já tinham jogado muitas vezes e tal, o time era bom, turma nova. E aí o Isidoro começou aquela correria, ele marcava, atacava, voltava, dava carrinho. E o jogo com 20 minutos já estavam 5-6-0. Quer dizer, eles corriam bem, o pessoal da Globo até que corria, a garotada nova, mas não tinha, só com ex-jogadores do outro lado, eles não conseguiam pegar a bola, né? A gente desigual. É desigual. E aí, rapaz, aí eu fui dar uma caneta no jogador lá no meio campo e perdi a bola. O cara fechou a perna na hora, perdi, deu um contra-ataque e o Isidoro veio me xingando, cara. Veio, agora que acabou a jogada, ele voltou me xingando, vamos jogar sério. Eu deixei o cara. Aí você xingou também, xinguei ele, né? Deu uma bronca nele também. Ele era competitivo mesmo, né? Sempre foi, né? E depois falei, que é isso, Isidoro? Que você está jogando a Copa do Mundo, cara? Copa Itatiaia, que negócio é esse? Nós estamos aqui brincando, cara. É para divertir mesmo, é para tentar uma caneta, é para tentar uma jogada. E eu tinha uma raiva dele, Marcelo, porque eu não escondo de ninguém que eu sou fluminense, né? Meu pai era tricolor, eu nasci em frente ao clube. Meu primeiro banho de sol foi no Fluminense, com 3 meses, 2 meses, sei lá. Meus pais se conheceram no Fluminense, não tinha como ser outro time. E o Isidoro fez um gol no Fluminense, numa semifinal de brasileiro, ele jogava no Grêmio. No Grêmio. Ele fez o gol em cima do Edinho. E eu estava no Maracanã. E eu depois fui conhecer Isidoro aqui, né, como profissional da imprensa. E eu falei, pô, você me fez chorar, cara. Foi em cima do Edinho. Eu falei, filha da mãe. E depois teve essa pelada aí, né? Isso está me contando, está confirmando que ele... fenômeno físico, né? Com um preparo físico absurdo. Você vê ele fazer alongamento, você cansa, cara. Porque ele faz aquecimento para jogar pelada, sabe? Bota o pé na parede e assim alonga como se fosse uma pessoa de circo, assim, porque ninguém consegue fazer direito o que ele faz. No Botafogo, ainda como jogador, você chegou a fazer uma final do Campeonato Brasileiro, esse campeonato que escapou, né, em 77 pelo Atlético, né? Você no Botafogo fez uma final. Nós fizemos a semifinal, na verdade. Desculpa, a semifinal. 81. Com o São Paulo. Foi o primeiro jogo também no Maracanã. O São Paulo. Também o São Paulo no caminho, cara. Mas se você perguntar a qualquer jogador do Botafogo e até às vezes do São Paulo, talvez eles não possam dizer isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no Maracanã lotado, o time do São Paulo, um ótimo time, e nós ganhamos de 1-0. O Botafogo tinha um time muito acertado. Era o Gerson, era o Rocha no meio, com o Ademir,
como é que era o sobrenome do Ademir? O segundo volante, o Mendonça, que era craque, era um jogadorzaço. O Ziza, o Mirandinha, eu. Às vezes eu jogava e o Mirandinha ficava no banco e o Gerson na esquerda. Gaúcho e o Zé Eduardo na defesa, o Perivaldo na lateral e o Paulo Sérgio, que foi goleiro da seleção também, era um ótimo goleiro. E nós ganhamos no Maracanã e fomos jogar em São Paulo pelo empate. Só que nós chegamos em São Paulo e o time estava muito entrosado e tal, nós fizemos 2-0 no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, houve um esbarrão, um toque nas costas do Serginho Chulapa e o juiz já pênalti, né? Deu pênalti, todo mundo ficou revoltado com aquilo e tal. E quando chegou no vestiário, a gente teve conhecimento depois que o pessoal de São Paulo quase que invadiu o vestiário do árbitro para pressioná-lo. E com 15 minutos ele expulsou nosso lateral esquerdo, a gente ficou segurando ali o resultado, 2-1, mas aí o São Paulo fez 2 gols. O Everton, meio atacante, pegou 2 bolas de fora da área e fez 2 gols. E a gente pegaria o Grêmio em casa, né, no Maracanã. Tinha uma chance boa de ser campeão brasileiro. Escapou esse título como jogador, né, Marcelo? 2 vezes. Mas foi revoltante porque... Meter a mão no Botafogo. Meter a mão no teu time. Foi roubo. Foi. Assalto à mão armada. Foi. Tem roubo no futebol, não tem, Marcelo? Eu acho que diminuiu muito, profissionalizou muito, né? Mas tinha muita coisa escancarada, assim, tinha coisa, por exemplo, você está num jogo decisivo e o jogador fala alguma coisa com o árbitro, ele bota para fora porque me xingou. E o jogador afirmando que não xingou a palavra de um contra o outro. Às vezes um impedimento, depois você vê depois na televisão parando que não foi impedimento, que não foi um absurdo porque deixou de fazer um gol. Então, tem casos assim muito impressionantes e revoltantes, né? Também. Isso é revoltante para quem está dentro de campo. Eu não teria sangue de barata, não. Eu ia partir para cima. Por muito menos eu parti para cima quando trabalhei na Globo aqui. Mas e até com o VAR hoje em dia a gente está vendo cada absurdo com esse VAR. Mas eu acho que o VAR, o processo ainda é demorado, né? O jogador já vibrou, a torcida aí volta atrás. O que você acha do VAR? Mas eu acho que ele corrigiu muita coisa. Não vai ter aqueles escandalosos, né? Aqueles lances escandalosos. Vai lá e mede. Talvez esse milímetro para lá, centímetro para cá no impedimento, deveria acabar. Está exagerado, né? Então, vê se tem que privilegiar, eu acho que tem que privilegiar o gol. Exatamente, é que eu acho. Se é muito ajustado, privilegia o gol. Concordamos nesse ponto. Agora, uma cotovelada que a gente tomava naquele tempo e ninguém via, hoje ele vê. Eu sou a favor do fim do impedimento. O que você acha disso? Acabar com o impedimento. Você acha que eu já pensei nisso, mas o jogo fica muito aberto, né? Os times que o cara, o atacante, vai jogar lá. Fica na banheira? Acho que devia ter até de área a área, talvez, uma experiência nesse sentido, né? Porque é muito polêmico, né? Ainda de repente não tem impedimento no último uma área a terço outra, do campo. Então ia abrir o jogo mais, né? Porque o jogo está muito embolado por causa do preparo físico, né? Uma das coisas que mais evoluíram no futebol foi o preparo físico. O jogador corre muito e taticamente também, pelo evento da internet, você sabe todo o que passa no mundo todo taticamente. Então foi evoluindo, por exemplo, um time de pouca expressão, vamos dizer, lá no Nordeste, ele tem um jogo tático, ele sabe, porque o cara entra na internet e vê tudo que está correndo no mundo, né, como está jogando. Então evoluiu taticamente, mas principalmente a força do jogador, a velocidade, e aí fica um jogo muito de perde e ganha, né, muita marcação. Vamos ver essa Copa do Mundo, se vai ser assim ou se a técnica vai prevalecer. Mas você está agora falando de tática e tal, mas é um ponto de vista mais técnico. E eu queria falar da sua carreira como treinador. Você terminou a carreira como jogador no América, né? No América aqui de Minas. E depois você passou um período muito grande sem atuar no futebol. 85 a 2001. É um período grande. O que aconteceu nesse período que você não... Aconteceu que... Primeiro que eu parei por uma opção própria. Eu tinha 30 anos e não tinha contusão grave, não tinha nada motivo para parar. Mas eu tinha casado e como eu comecei os primeiros jogos profissionais com 16 anos, eu já tinha 14 anos na vida que sacrificante, de certa forma, embora a gente estava fazendo aquilo que gostava, apaixonado pelo futebol, mas você passa a sua juventude toda na concentração, viajando, né? Principalmente jogando nos grandes times.
E aí eu resolvi que queria dedicar mais à família e meu casamento e tal, e resolvi parar. Então logo eu parei e o Atlético me chamou para ser técnico do juvenil, na época não tinha juniores, era juvenil. O cara gostava muito de mim, eu tinha sido capitão algumas vezes, né? Eu gostava de debater, né, quando jogador também, conversar com o técnico e tudo sobre isso. E aí, mas eu achei que ia voltar à mesma vida de viagens e tal, e não quis. E fui trabalhar num ramo completamente diferente, de comércio, de joias e tal. Era uma coisa que eu gostava, já tinha feito algumas vezes, assim, ali no final da carreira. E fiquei 15 anos, mas só que aí entra o outro lado. Quando eu voltei, as primeiras vezes que eu entrei em campo para dar treino e tudo, parece que eu estava no meu lugar, com a felicidade, assim, com a vontade assim, de trabalhar, de orientar jogadores, de corrigir, de dar treino. Então eu pensei, pô, eu vou ser um treinador e vou chegar um profissional e vou fazer minha carreira. Só que a coisa foi, acho que eu fui com tanta sede que foi muito rápido. Eu fui em 2001 no juvenil, 2002 juniores, 2003 já estava treinando profissional algumas vezes. E aí passei a auxiliar técnico e depois técnico do Atlético. E aí, quando eu saí do Atlético, eu também fui muito feliz na escolha de ir para o Paraná. Fui em Ipatinga, depois Paraná, e lá no Paraná, assim, eu tive muita felicidade, tanto no Paraná Clube quanto no Curitiba. Né? Me acolheram muito bem, até brinco com o Levi Coupe, que ele veio para cá, e Levi é queridíssimo aqui em Belo Horizonte, que é o Atlético, Cruzeiro, né? E lá no Paraná também, da mesma forma. E aí que iniciou essa trajetória. E aí me conta mais de você, quais foram os seus títulos como treinador? Bom, o primeiro título foi no Ipatinga, da segunda divisão. Quando eu cheguei no Ipatinga, eles estavam na segunda divisão do Mineiro, em 7º lugar, e nós conseguimos ser campeões, foi a ascensão para a primeira divisão. Lá no Paraná eu fui com Curitiba 2 anos seguidos campeão invicto do Campeonato Paranaense, e 2 vezes na Copa do Brasil, né, finalista da Copa do Brasil, uma vez contra o Vasco e a outra vez contra o São Paulo, contra o Palmeiras, aliás, né, essa foi São Paulo, não, mas contra o Palmeiras. E depois eu vim para o Cruzeiro, fomos campeões brasileiros 2 anos consecutivos, Bicampeão, né? Bicampeão. E foi um grande momento da tua carreira, você acha? Foi. Ser campeão brasileiro 2 anos, de forma antecipada. Agregando valores, Cruzeiro, né? Agregando né? valores, porque o Cruzeiro, nós temos um trabalho tão bom que o Everton Ribeiro era pouco conhecido e eu trouxe o Everton. Levei para o Curitiba, né, do São Caetano, e trouxe para cá. E também, junto com o Alexandre Matos, a gente trouxe o Ricardo Goulart, que era pouco conhecido, tinha jogado no Goiás, e outros jogadores que não estavam jogando em seus clubes, e fizemos a ascensão de 5 jogadores da base, que foram muito bem também. Fizemos um time maravilhoso e o torcedor ficou encantado até hoje, em todo lugar que a gente vai aí, a gente é muito cumprimentado. E o que aconteceu logo depois desse bicampeonato? Pois é, bicampeonato, depois fui para... Você se valorizou, né? Claro. Valorizou, eu tive algumas propostas, aí não quis sair do Cruzeiro, mas em 2015 o Cruzeiro vendeu 8 jogadores, vendeu alguns e outros saíram. E a gente teve que refazer o time. E no período, primeira situação mais difícil, né, assim que a gente não conseguiu vitórias consecutivas, aí fui demitido e fui para o Palmeiras. E no Palmeiras a gente ganhou a Copa do Brasil, né, em cima do Santos, talvez você se lembre aí, que é aquele jogo que teve... O Santos era favorito para muitos, assim, comentaristas de imprensa, que a gente relatava que o Santos ia passar o carro em cima do Palmeiras, que era um time muito melhor e tal. E nós conseguimos lá um resultado que não foi bom, mas nos deu um alento para jogar no campo do Palmeiras, no Allianz Parque. Nós perdemos de 1-0 lá em Santos e nos preparamos muito na semana seguinte, fomos para Atibaia, ficamos concentrados, treinando muito para o jogo lá, e o Palmeiras foi muito melhor do que o Santos. Levou um gol no final, um gol meio por acaso, e o jogo foi para o pênalti, a gente ganhou com um gol do goleiro, né, do Prates, Fernando Prates. Que era do Vasco da Gama.
E aí fala, pô, mas você botou o Fernando para bater pênalti, você é maluco, cara, o pênalti decisivo, só que ele treinava, eu treinava pênalti quase todo dia. E eu nunca perdi uma disputa de pênalti. Nessas Copas do Brasil, fui em 5 Copas do Brasil nas finais, e todos passaram, alguns passaram por disputa de pênaltis. E como a gente treinava muito, o Fernando Praz treinava e fazia muito gol, ele batia muito forte, era assim aquele chute mais violento, né? E tirava a chance do goleiro. Aí foi uma festa muito bonita no Palmeiras. Palmeiras depois vim para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro nós fomos à final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Infelizmente o Grêmio estava com um time muito bom e jogou melhor do que a gente, tanto aqui quanto lá em Porto Alegre. Mas eu deixei com 7 meses o Atlético na vaga direta para Libertadores e na final da Copa do Brasil. Depois dali, Coritiba, depois Fluminense, depois Ponte Preta. E a partir da Ponte Preta eu resolvi descansar um pouco e estou... Em 2020, né? Pois é, estou pretendendo voltar, mas os convites não são bons. O que eu queria te fazer, o que aconteceu? Você tem esse hiato aí de 2020 na Ponte, na Macaca de Campinas, a simpática Macaca, e aí está agora, e aí? O que aconteceu que nos aposentou? Os últimos trabalhos, não aposentei não. Os últimos trabalhos, eu tive dificuldade. Na Ponte, o problema de pagamentos, né, jogadores atrasados, e você tem que estar mobilizando o jogador todo dia, e isso faz uma diferença muito grande. Às vezes um clube ele está indo bem, às vezes paga menos, mas paga em dia. Então, quando tem problema, tive esse problema no Fluminense também. E, inclusive, esses clubes também não me pagaram, e está ação na justiça, que é uma coisa até muito chata. Mas aí não encaixou o trabalho como a gente pensou, né, da forma que a gente estava acostumado e pensou. E como eu afastei um pouco, eu sou um pouco mais arredio a estar toda hora na mídia e tal, e não tem empresário, eu não sei se é um erro ou não, eu sempre resolvi minhas coisas. As propostas que eu tive não me agradaram muito, assim, não tinha um projeto legal, e eu estou aguardando, mas se caso não vier, também estou fazendo outras coisas que eu não fazia anteriormente, que é ficar com a família, né, que é viajar. Mas o futebol precisa do Marcelo de Oliveira, com certeza, né? Eu agradeço. Eu acho que a gente fez muita coisa num tempo até curto como técnico, né? E que eu entrei muito depois. Mas... Marcelo, eu me lembro que uns anos atrás, não muito tempo atrás, posso estar errado, pode ser impressão minha, mas os treinadores no Brasil, eram um clube fechado. Uhum. Então me parecia que, olha, agora eu vou para o Palmeiras, você vai para o Inter e tal. Era um troca-troca de técnicos, né? Naquela época. Estou errado? Não, teve uma época que aconteceu. Não sei por conta de quê, porque era... Talvez era aquele grupo seleto que não era uma estava... combinação de treinadores. Eram as opções, né? As escolhas eram aquelas, né? E dava pouca oportunidade para jovens treinadores. Ficou muito tempo assim rodando. Você pegar um dos grandes treinadores brasileiros, eles treinaram quase todos os grandes times. Né? Aí entrou Jesus na causa, entrou o fenômeno do Portugal. Entrou o Jesus aí no Flamengo, fez esse sucesso enorme, agora tem técnicos de várias nacionalidades, né? Tá o Pesolano aí virou um ídolo no Cruzeiro, claro, né? Claro. O Pesolano. Você tem acompanhado o futebol mineiro em particular? Eu acompanho tudo, acompanho mineiro, brasileiro, jogos e... Qual é a tua análise do Cruzeiro para a Série A no ano que vem? Eu gostaria primeiro de falar até dessa questão dos treinadores, que existe uma polêmica, às vezes um mau entendimento, de que os treinadores ficam irritados com os treinadores que vêm de fora. E, na verdade, não é isso. Pelo menos eu entendo que é normal, cara. Treinadores brasileiros saíram para o Japão, saíram para a Arábia, saíram para Portugal. Filipão treinou um time na Inglaterra. Filipão parece estar se aposentando. Em Portugal, o Ricardo Gomes, o Parreira treinou vários times. Então, eu não vejo problema. Eu acho que até é uma integração que pode beneficiar. Né? Um intercâmbio que você vai observar coisas interessantes, né, de outros treinadores também. O que eu vejo que os treinadores
de que virou uma moda apenas. Não é, sabe, virou uma moda que agora treinadores portugueses ou de outro país é que resolvem tudo e que tem que vir aqui sempre e vão contratar só se for dessa forma. Eu acho que não é bem assim. O Brasil tem vários treinadores com muita capacidade, né? Jovens também e outros mais experientes. E não sei se a paciência com o estrangeiro era um pouco maior, ampliada, em relação a essa troca imediata. Perdeu 2 jogos, 3 jogos, já balançou e vão trocar. Isso sempre foi muito ruim, né? Não dá tempo do treinador fazer um trabalho porque você tem que treinar e jogar com um calendário que se joga. O Palmeiras agora acho que jogou 80 jogos, né? Quer dizer, um absurdo você jogar 80. Quase que de 3 em 3 dias tem um jogo. Você precisa recuperar de um jogo e precisa treinar, mas já tem um outro compromisso. Então isso atrapalhou muito. E qual que era a pergunta mesmo? Sobre essa dinâmica aí dos treinadores no país, né? Uhum. Mas para você ver, o Flamengo foi campeão com o Dorival, o Filipão foi muito bem no Atlético Paranaense, deixou na Libertadores e disputou uma final de Libertadores também. O Mano Menezes também, que já é um experiente, está há algum tempo já fazendo um belo trabalho. No Inter, então, né? Que chegou bem no campeonato. Eu acho também, que né? tudo passa por um projeto, uma ideia. Fala, eu quero contratar o Marcelo Oliveira, mas o meu time ele gosta de um futebol mais técnico, de um jogo mais agressivo, mais para frente, ofensivo. E aqui nós queremos se joga de uma outra forma. Então eu não vou servir para ir para lá, né? Tem que ver isso tudo, o DNA e a projeção do tipo de jogo que você quer jogar para você contratar um treinador. Acho que acontece menos isso, por isso que se demite mais treinadores, assim, não tem tanta paciência, transfere para o treinador o mau momento. Fica mais fácil para o presidente do clube, né, fazer isso. A culpa é do técnico, né? Mas você acha que o Atlético se classificou para a pré-Libertadores, né, para o ano que vem? Ali na Bacia das Almas, foi uma última rodada, uma hora estava o Atlético, outra hora estava o São Paulo. O São Paulo acabou ficando de fora. O São Paulo que ficou... O São Paulo foi uma pedrinha na tua chuteira, né? No Botafogo e no Atlético como jogador. Você acha que... Qual é a tua análise sobre o Atlético e o Cruzeiro, principalmente, né? Com o Ronaldo, com esse projeto? Eu acho que o Cruzeiro foi... depois de 3 anos saqueado, amargando, né? aí, Que eu tive lá quando o Cruzeiro sempre muito pontual nos pagamentos de salário, contratação de jogadores, muito organizado. E assim, eu não tenho uma vírgula para reclamar do que aconteceu no Cruzeiro. E foi saqueado, né? O clube passou por muita dificuldade, há quem diga que teria até que fechar para retornar com outro nome. E o Ronaldo fez muito bem o Cruzeiro, né? Ele pegou num momento difícil, escolheu muito bem o treinador. Quando me perguntam isso, eu acho que ele um mérito total, formou um time competitivo. Me parece que ele é um cara muito sério e muito organizado também, que o time jogava muito bem, né? Principalmente para esse tipo de competição. A gente viu os jogadores sair de campo assim, muito unidos, já falando que faltava, não tinha nada ganho, que estava crescendo, que precisava melhorar jogo a jogo. Isso aí a gente percebe muito de fora, porque não adianta você ter um time maravilhoso com um ambiente ruim. Então tudo começa por um ambiente bom, né? Por um ambiente sadio, e a partir daí você consegue bons resultados. E técnico ganha jogo? O técnico ele é uma peça importante na engrenagem. É ele que cria a estratégia, é ele que treina, é ele que escala. Durante o jogo, às vezes pode acontecer algumas situações que fogem ao controle do técnico. Uma falha, um erro de árbitro, um erro individual do jogador ou uma competência do adversário, né? Claro. Então, mas o técnico ele é muito importante. Ele precisa estar no dia a dia. Você trabalha assim, acaba um jogo, você já está trabalhando o jogo seguinte. Quem então é o ele é muito técnico importante hoje para você, Marcelo? Oi? O grande treinador hoje no Brasil que você acha que faz um trabalho diferenciado?
Eu acho que gosto muito do técnico do Palmeiras. O Abel. O Abel, acho que ele é muito persistente, ele tem um comando muito forte, mas ele não deixa de ter um time técnico, um time veloz, que se recompõe, né? Eficiente. Que eficiência. Então a gente precisa reconhecer isso. Acho que o Dorival se valorizou novamente, né, assim, de uma forma... Ressurgiu o Dorival, ressurgiu, né? Ele estava meio afastado e tal, verdade. e mostrou muita competência, Surpreendeu porque muita você trabalhar com grandes jogadores como está o Flamengo, com a estrutura que o Flamengo tem, com craques e tal, não é fácil, porque você precisa escalar 11, né? Tem muita vaidade, então precisa estar assim, mobilizando muito o jogador, comandando e aglutinando, demonstrando que no final todo mundo vai se beneficiar daquilo, né? Então é um trabalho muito bacana, talvez anteriores e não conseguiram fazer aquilo. E quanto ao Atlético, eu acho que decepcionou pela estrutura que tem, né? Pelo momento de administrativo que vive, pelos jogadores, por tudo que o Cuca já tinha feito ano passado e pela competência que ele tem e não conseguiu, né, nesse período curto, assim, uma regularidade. Uma grande performance da equipe. Mas eu acho, assim, já procurei, né, à distância, né, porque é difícil você também falar taxativamente o que aconteceu, mas à distância dá a impressão que quando o Cuca saiu, a escolha foi de um profissional turco, né? Muito diferente, né, de um discurso muito diferente, de tudo muito diferente daquilo que está sendo feito. E dá a impressão que os jogadores perderam um pouco a confiança, né? Não estou dizendo de incompetência, né, porque ele tinha feito bons trabalhos no México, especialmente, e até na Argentina, mas eu estou falando de discurso, talvez, não conheço, mas de método de trabalho, porque não tem muita explicação para esses mesmos jogadores, e até com reforços, né, ter caído tanto a ponto de, dificilmente estava perdendo a vaga da Libertadores. Ou seja, o futebol não é uma ciência exata, né? Não. Agora, você falou do Flamengo aí, o Flamengo tem um orçamento muito acima dos rivais, né? Palmeiras também. O orçamento ganha jogo, ganha campeonato. É diferencial. Se você tem um orçamento maior, você tem condição de contratar mais. Sim. Você tem condição de pagar em dia, de ter algumas mordomias, mas não necessariamente ganha jogo, né? O próprio Atlético tem um orçamento alto também, tem assim uma condição boa para o jogador, são voos fretados, né? Um CT maravilhoso que foi ampliado e tudo, e não teve o mesmo sucesso que teve ano passado. Mas eu penso que as administrações de investidores e as administrações de dono, o SAF, elas tendem a comandar, estar mais na frente no futebol brasileiro. Porque vão se organizar mais, vão preocupar mais com a formação de jogadores. Se eu sou investidor, eu vou ter que formar jogadores. Talvez coisas que diretorias assim mais aventureiras, mais não preocupasse tanto. Queria assim aquele resultado imediato da entrevista, ser campeão, né? E se tornar um político, se tornar um cara muito conhecido que ganhou aquele título. Talvez essas administrações assim, mas existia uma cobrança maior de um todo, de um projeto todo dentro dos clubes. Marcelo, eu espero que você volte logo a treinar, né? Porque eu tenho um grande amigo lá no Fluminense, lembra bem da tua passagem lá no clube, e ele falou: olha, Marcelo é um coração, um homem de vestiário, um homem que todo mundo adorava ele aqui. Então, gente como você tem que ter realmente espaço no mercado de trabalho. Eu espero que você volte logo. De repente falta um empresário, né? Quem sabe você contrata um empresário. Eu na verdade, não é que eu não tenho um empresário fixo, né? Mas me ligam direto, e, poxa, você gostaria que ir para esse time, para aquele? Eu falo, esse eu acho que não, nesse momento não, mas esse outro, ok. E assim ainda não encaixou. Mas claro que se aparecer um projeto legal, um clube bem administrado, né, que tem uma condição boa, quer dizer, a gente voltar a fazer um bom trabalho, é uma paixão minha, né, assim, eu gosto e
E embora esteja feliz também, porque o técnico, né, no futebol brasileiro, principalmente, que joga muito, é muita pressão de jogo a jogo, uma adrenalina na quarta, no sábado ou no domingo, na quarta-feira. Então é uma pressão grande, mas é o que a gente está acostumado a fazer, né, o que eu fiz na minha vida toda como atleta e posteriormente como treinador também. Fazer o que a gente ama, né? A gente faz diferente. E eu agradeço aí a oportunidade de reencontrá-lo e bater um Marcelo, papo. Eu foi que te muito legal. agradeço Foi você ter muito vindo legal. aqui. Eu aposto que quem está acompanhando está maravilhado, né? Deliciado com essa conversa, mais do que eu, inclusive. E tomara que você volte logo para uma coisa que Casa Mata, né? uma coisa que eu acho que é gratificante é, por exemplo, o Atlético e Cruzeiro tem uma rivalidade tão grande quanto tem, e eu sou cumprimentado pelas duas torcidas, cara, assim, isso me deixa muito feliz. O atleticano, pô, me abraça, volta, e o cruzeirense da mesma forma. Você ganhou 2 brasileiros. Eu acho isso legal, né, assim, porque normalmente tem uma rivalidade que foge um pouco. E te cobram, né? Você é atleticano. Eu era cobrado quando era narrador, né? E eu falava, não, mas eu sou carioca, eu sou fluminense. O Flu estava na terceira divisão, estava na Série C na época, com Parreira. Lembro. Né? Foi um momento terrível. Então, meu time está acabado. Aí eu então tá, meus pêsames. Então, eu conseguia sair pela tangente. O Fluminense tem uma torcida maravilhosa e é um clube muito querido, assim. Esse período agora, estava vendo os jogos, o quanto foi importante a participação do torcedor, né? E tem torcedor do Fluminense pelo Brasil todo, né? Eu sou suspeito para falar. Né? Os meus pais conheceram no Fluminense. E meu primeiro banho de sol foi no Fluminense. Eu morei muito tempo na Álvaro Chaves. Eu via os times treinando ali do meu apartamento. Eu via 3/4 do campo. Só fera, né? Só fera. Eu vi o Rivelino ali treinando com o Marinho Chagas, que foi teu parceiro, teu companheiro, jogador espetacular. Tive grandes amigos do Fluminense, o Edinho, nós fomos parceiro nos Jogos Pan-Americanos, o Carlinhos, o Bequinha, que era o Kleber, meia, que jogava muita bola, Zé Maria, lateral direito, Nielsen, assim, são grandes lembranças. Nossa, mãe. Marcelo, muito obrigado de Valeu, coração, viu? Prazerão. Tamo junto, espero você aqui novamente. Eu falei, Isidoro, você também vem aqui. O Cerezo está meio. O Cerezo é bem mineiro, ele está me driblando. O Cerezo é porque ele viaja muito. Ah, mas não tem desculpa, não, né? A nossa equipe vai falar com você, Cerezo, para você vir aqui, Isidoro. Enfim, todas essas feras do futebol mineiro, que é um prazer enorme para mim. Eu sou tiete de vocês, antes de mais nada, amante de um grande futebol. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado para você que acompanhou a gente mais esse papo aqui nessa sala de visita do 5G, que foi feita para os amantes da bola. 5G, com certeza na próxima é aqui que a gente se vê. Até lá.